Foi uma dessas viagens anuais para a cabana de meu tio, uma tradição de família que costumava ser o ápice das férias. Normalmente, eu preferia viajar durante o dia, mas naquele ano, meu chefe me obrigou a cumprir 2 turnos seguidos antes da partida. Isso significava que eu estava partindo tarde demais e enfrentaria a estrada à noite, algo que não me enchia de entusiasmo. A estrada que eu percorria durante grande parte da viagem já era deserta durante o dia, e a noite ficava ainda mais desolada. Ela serpenteava por uma floresta densa, onde as árvores pareciam criar um teto de sombra sobre o asfalto. Eu conseguia, geralmente, concluir toda a viagem sem parar, mas naquela noite não tive escolha. O indicador de combustível estava próximo de zero. Isso me deixou extremamente irritado. Tinha emprestado o carro a meu irmão, que prometera reabastecê-lo antes de me devolver. No entanto, ele havia esquecido ou talvez mentido. À medida que a agulha do indicador se aproximava do vazio, a tensão aumentava. Eu tentava a todo custo localizar placas à beira da estrada indicando um posto de gasolina, mas a escuridão tornava essa busca desafiadora. Decidi parar no primeiro posto de gasolina que visse, independente de sua aparência. Foi quando notei uma placa peculiar, posto de gasolina próximo à saída. Ela era simples de madeira, quase como as placas improvisadas para barracas de frutas que costumava ver na beira da estrada. Virei na próxima saída, mas a estrada se transformou em terra e pedras à medida que eu avançava. Depois de percorrer algum tempo na escuridão, finalmente avistei um posto de gasolina à deriva. No entanto, ao me aproximar, percebi que o local estava completamente abandonado. As bombas de gasolina haviam sido removidas, as janelas estavam quebradas e o teto ameaçava desabar. Era impossível obter gasolina ali. Verifiquei o painel do carro e constatei que só conseguiria dirigir por mais cerca de 2 quilômetros. Nesse momento, parecia que não tinha escolha a não ser pedir ajuda. Liguei para minha seguradora e relatei minha localização, tentando descrever o local da maneira mais precisa possível. O próximo passo era esperar. Naquela escuridão densa, o tempo parecia passar lentamente. Meus olhos se adaptavam gradualmente à noite. Foi quando percebi uma movimentação ao redor do posto abandonado. Um sussurro distante chegou até mim. Ei, amigo, venha cá. Meus olhos se fixaram na figura que me vestia na escuridão. Era um homem envolto de roupas de inverno, e ele estava se aproximando. Uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Ele começou a falar sobre ter gasolina em um recipiente do posto, oferecido de graça. Tudo que eu precisava fazer era sair do carro e segui-lo. Instintivamente recusei. Não tinha a menor intenção de abandonar a segurança do meu carro, trancado para entrar em um posto de gasolina abandonado com um estranho. O homem reagiu com uma expressão vazia, quase frustrada, mas permaneceu imóvel. Um momento de tensão pairou no ar, e o tempo parecia se arrastar. Foi quando ouvi o som dos pneus de um guincho se aproximando pela estrada de terra. A cabeça do homem se voltou na direção do guincho, e ele fugiu em direção à floresta. Olhei para trás e vi várias silhuetas emergindo das sombras, correndo na direção da floresta. Eles estavam esperando que eu saísse do carro, e meu coração se encheu de alívio ao perceber que o guincho chegara a tempo. Quem sabe o que poderia ter acontecido se eu tivesse saído? Antes de continuarmos para os 2 próximos relatos, que tal deixar o seu like logo aqui no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Bora lá? Era uma noite de julho, e minha impulsividade me levou a uma jornada que jamais esquecerei. Meu amor por explorar pontos turísticos me levou a decidir fazer uma viagem de carro no último minuto, sem planejamento. Com o objetivo de economizar em hospedagem, planejei acordar cedo, visitar algumas atrações durante o dia e voltar para casa à noite. O trajeto de ida transcorreu tranquilamente, mas a volta revelou uma experiência perturbadora. Iniciei a viagem de volta às 22 horas, com o GPS indicando uma jornada de 4 horas até minha casa. À medida que avançava, a estrada se tornava uma faixa de escuridão desolada. O cansaço começou a dominar meu corpo, tornando a condução perigosa. Com essa sensação incômoda, prometi a mim mesmo que na próxima parada faria uma breve pausa para descansar, mantendo assim o tempo de chegada em casa razoável. Após horas de direção solitária naquele ambiente desértico, finalmente avistei um lugar adequado para parar. O local estava estranhamente iluminado, mas completamente vazio. Era tarde, então a falta de movimentação era compreensível. Estacionei e, com um suspiro de alívio, configurei o celular para despertar em 1 hora. Quando o alarme tocou, despertei sonolento, com os olhos pesados, mas pronto para continuar a jornada. Quase virei a chave de ignição quando me dei conta de que precisava usar o banheiro. Sair do carro pareceu a ação sensata naquele momento.
Entrei no local e em questão de segundos algo parecia estar errado. O silêncio pesado naquele banheiro, combinado com a ausência de outros carros, gerou a sensação de desconforto. Eu mal tinha tempo de refletir quando vi vozes do lado de fora do banheiro. Aquilo era estranho. Como alguém teria chegado ali sem fazer barulho? Intrigado e um pouco inquieto, percebi que algo não estava certo. Fui até a porta e abri cautelosamente, apenas para me deparar com uma cena inexplicável. Havia alguém ali, no corredor. Meu desconhecimento de sua chegada me arrepiou a espinha. Meu coração batia forte, quando dentro do banheiro, dei-lhe um simples e educado: "Com licença, esta cabine está ocupada?" Silêncio. A sensação de que algo estava terrivelmente errado começou a tomar conta de mim. Foi então que um olho aterrorizante surgiu na fresta da porta da cabine, observando-me. Nossos olhares se encontraram, e no ápice do terror, o homem do lado de fora começou a bater violentamente a cabeça contra a porta. Minha pulsação disparou. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Agindo por instinto, usei toda a minha força para arrombar a porta e me viro na direção da saída. Deixei aquele estranho para trás e corri em direção ao meu carro, sem olhar para trás. Eu estava quase lá quando ouvi a porta de entrada do lugar ser arrombada violentamente. O homem estava me perseguindo. Cheguei ao meu carro e liguei o motor. O perseguidor conseguiu chegar até mim e jogou seu corpo contra o veículo. Instintivamente, acelerei e vi o homem ser jogado ao chão pelo impacto. Enquanto eu fugia, não conseguia conter minha respiração ofegante. Pelo espelho retrovisor, vi o homem se erguendo, impassível na escuridão. Estava atordoado e atemorizado, incapaz de processar completamente o que havia acontecido. Quem era aquele homem? De onde surgiu? O que o motivou a perseguir-me daquela maneira? E por que ele continuava de pé, imóvel, como se nada tivesse acontecido? Aquela noite aterrorizante alterou meu modo de viajar para sempre. Jurei nunca mais parar em lugares desconhecidos à noite. Nas estradas solitárias, o perigo espreita nas sombras, e eu aprendi essa lição de maneira mais assustadora possível. Nossa família tinha a tradição de se reunir durante as férias em diferentes locais, alugando sempre uma casa espaçosa. Cada ano trazia novas expectativas e emoções, e agora era a minha vez de dirigir até o local escolhido. Desta vez, optei por viajar até a cidade de Sombreavila, localizada nas montanhas de Minas Gerais. O trajeto de carro seria longo, levando-me por estradas sinuosas e dispersas. O GPS indicava cerca de 8 horas de viagem, e a maior parte dela seria através de uma estrada solitária que cortava um deserto árido. À medida que a noite caía, a solidão da estrada se intensificava. 5 horas haviam se passado quando a escuridão total tomou conta. Os faróis do meu carro eram a única fonte de luz na vastidão escura ao meu redor. A sensação era ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante, como se estivesse viajando por um mundo paralelo. Foi então que notei um carro seguindo-me, suas luzes traseiras ofuscando meu retrovisor. A princípio, pensei que era apenas outro viajante noturno compartilhando a estrada deserta. Mas à medida que o tempo passava, algo começou a parecer errado. O carro atrás de mim se aproximava perigosamente, quase como se quisesse me engolir, e depois recuava abruptamente. Essa estranha dança continuou por um longo tempo. Meu desconforto cresceu a cada investida do carro misterioso. Por que ele simplesmente não me ultrapassava? O comportamento era tão bizarro que eu não conseguia entender. Quando finalmente decidi que não podia mais ignorar a situação, avistei uma viatura policial estacionada à beira da estrada. Fiz um sinal para o policial, estacionei e relatei o comportamento estranho do carro que me seguia. O policial de nome Marcos ouviu atentamente minha história. Sua expressão séria indicava que ele levava a sério as minhas preocupações. Ele explicou que naquela região isolada, roubos e incidentes suspeitos eram mais comuns do que se poderia imaginar. Ofereceu-me para escoltar até a cidade mais próxima, que aceitei com gratidão. Entretanto, à medida que a noite avançava e o policial me seguia, um medo inexplicável começou a se instalar. Seria aquele carro apenas um viajante noturno ou algo mais sinistro? Marcos permanecia atento, mas o carro perturbador nunca se aproximou novamente. De repente, ao longe, avistei o carro suspeito, esperando pacientemente na estrada, suas luzes piscando na escuridão. Minha respiração ficou presa na garganta. O que quer que estivesse acontecendo estava longe de terminar. Quando Marcos percebeu o carro sinistro, ativou a sirene e acelerou na direção dele. O carro misterioso deu partida com uma aceleração furiosa e desapareceu na escuridão, escapando da visão. O policial então virou o carro e voltou para verificar se eu estava bem. Assim que retomei a estrada, me vi novamente sozinho na escuridão, mas desta vez com uma sensação de alívio. O que teria acontecido se eu não tivesse parado para falar com o policial? Essa pergunta ainda ecoa em minha mente, deixando-me com um sentimento de profundo mistério e inquietação.
Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link aqui abaixo para descobrir algo que pode mudar a sua vida de maneira incrível hoje. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente em sua vida.